Senhor presidente, que preside desta tarde de hoje, esta sessão do ilustrador Lazier Martins, o que me traz da tarde de hoje aqui desta tribuna é para falarmos um pacote de PEC e programas que o presidente Bolsonaro encaminhou a esta casa. E para nós é muito importante que viemos do estado de dimensão continental, que é o estado de Mato Grosso, com 900 mil quilômetros quadrados. E particularmente esse assunto, a mim ele é muito caro, na medida de quando governador do estado de Mato Grosso, eu tive a primazia de emancipar 21 distritos, transformando em cidades mato-grossenses. E, para minha alegria, muitas daquelas cidades se destacaram não só a nível do estado, mas como também, sem falsa modéstia, como destaque também entre os municípios brasileiros. Dentre eles, a cidade de Sapezal, que é uma das cidades que tem uma das melhores qualidades de vida do nosso país e, sobretudo, dos municípios que mais produz grão. No início desse mês, o governo federal apresentou ao Congresso Nacional um pacote de medidas que busca racionalizar a máquina estatal, controlar despesas públicas e alterar a divisão de recursos entre a União e entre os federados. Em que pese as boas intenções da equipe econômica, vejam com enorme preocupação a presença de um artigo na PEC 188 de 2019, que intitula PEC do Pacto Federativo, que prevê a extinção de municípios com até 5 mil habitantes, que não comprovarem até junho de 2023 sua subestabilidade financeira. Uma proposta desta envergadura, que modifica tão radicalmente o desenho federativo brasileiro, não pode ser tratada de forma simplista. Trata-se de matéria que exige debates, mas debates profundos, estudos técnicos precisos e diálogo franco entre o governo federal e os governos municipais, o que não ocorreu até o momento. É necessário levar em consideração cada realidade específica, além de questões geográficas e territoriais. Como sabemos, o estado de Mato Grosso detém dimensões continentais. São mais de 900 mil quilômetros quadrados de área, como bem disse aqui anteriormente. Mais do que uma Alemanha, uma Espanha juntas. As distâncias são principalmente entre as cidades do interior do nosso estado. A proposta do governo, senador Lazier, de por fim as pequenas prefeituras, eu imagino que também o estado do Rio Grande do Sul vai ser extremamente penalizado. Extinguirá em cada 5 municípios do país, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Somente no estado de Mato Grosso serão 34 cidades que poderiam ser impactadas com as mudanças. Nessas condições eu pergunto, o que vai acontecer com a população desses municípios se a PEC for aprovada? Como assegurar, em regiões distantes, a prestação de serviços públicos básicos, como o funcionamento dos postos de saúde, transporte escolar, coleta de lixo e infraestrutura? Indago também, não corremos o risco de aprofundar ainda mais o isolamento de determinadas localidades Brasil adentro. Se pequenas cidades forem transformadas em distritos das maiores, qual a chance de viabilizar crescimento e desenvolvimento para a população local? São perguntas que devemos colocar na discussão da matéria. Extinguir esses entes federativos afastaria aos cidadãos ainda mais a participação da vida política regional. Não custa lembrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que em cidades do interior, distantes dos grandes centros urbanos, o cidadão às vezes não consegue falar com o governador, com o secretário estadual, mas consegue chegar até o prefeito para resolver os problemas do seu dia a dia, como relacionamentos à saúde, educação e moradia. Além disso, a proposta enviada pelo governo federal não leva em consideração os avanços conquistados pelos pequenos municípios,
como a construção de escolas, calçamentos e ruas, avanço na saúde. Subestima, sobretudo, questões históricas e culturais, por trás da emancipação de cada cidade. Mas, senhoras e senhores senadores, o cidadão vive no município, portanto, é investindo nas cidades que a União vai conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como alertou a Frente Nacional dos Prefeitos, em um país de dimensão continentais, como o Brasil, a alternativa mais adequada não passa necessariamente pela diminuição dos municípios em nosso país. Ao contrário, a saída, inevitavelmente, pela combinação de medidas estruturantes, dentre as quais um novo desenho para a distribuição de competência entre os entes federados. Senhores senadores e senadoras, temos hoje uma federação desequilibrada. No geral, as prefeituras assumem cada vez mais compromissos e ficam cada vez menos com recursos. Da arrecadação de toda a arrecadação brasileira, 65% fica com a União, 27% com os estados e apenas 7,5% com os municípios. A forma é descentralizar os recursos. Não há nada mais urgente do que partilhar das receitas tributárias entre os entes federados. Estou concluindo, senhor presidente, falta poucos minutos. Por outro lado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os gestores municipais têm de fazer o dever de casa, e concordo plenamente, cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, enxugar despesas administrativas, controlar gastos com o pessoal e, assim, abrir espaço para os investimentos. Prefeituras fortes, com administração saneadas, economicamente saudável, são fundamentais para reerguer o nosso país. Senhoras e senhores senadores, minha vida pública sempre foi marcada pela defesa dos municípios. Acredito que podemos encontrar um ponto de equilíbrio na chamada PEC do Pacto Federativo, de maneira que as pequenas cidades não sejam penalizadas. Afinal, a política é a arte do diálogo e do entendimento. Concluindo, senhor presidente, o relator da PEC da CCJ é o senador Márcio Bittar. Sinalizou recentemente que poderá propor a realização do plebiscito sobre o corte de municípios, ouvindo as comunidades envolvidas, conforme sugestão de emenda apresentada pelo senador Otto Alencar. Ou seja, o Congresso Nacional certamente vai aprimorar o texto proposto pelo governo. Vamos analisar a matéria com todo cuidado e respeito às populações dessas cidades, aos gestores municipais. A discussão exige equilíbrio, bom senso e muita responsabilidade. Afinal de contas, um país forte somente será possível quando o fortalecimento entre os seus entes federados. Concluindo, senhor presidente, eu tive a primazia de ser prefeito 3 mandatos da segunda maior cidade do Mato Grosso, que é a Várzea Grande. E atualmente a minha esposa é prefeita pelo 2º mandato, eleita, reeleita, com quase 80% dos votos, uma cidade de 320 mil habitantes. Fui governador do meu estado por 4 anos e sou pela 2ª vez senador da República. De forma que eu sou municipalista. Como governador, como bem disse, volto a repetir, criei em Cajuru 21 cidades. Hoje, cidade próspera, desenvolvida, que tem um dos melhores IDH deste país, que é a cidade de Sapezal. Eu não posso concordar. Sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, o governo manda aqui uma proposta do APEC, da reforma do Pacto Federativo, e vai extinguindo 1.224 cidades brasileiras. Isso é uma lástima. Esse acho que não der respeito àquele cidadão que já participou do plebiscito, da possibilidade de fazer a emancipação de alguns distritos. Ora, acho que essa casa aqui não pode também concordar, ou seja, engolir tudo aqui de atravessado. Eu, particularmente, já quero manifestar. De público, que sou contra, vou votar contra. Ontem eu reunia com 150 prefeitos de Mato Grosso. Ali, 34 dias mostrando sua preocupação. Eu disse que me esforçaria o máximo possível, dentro da minha limitação, e, sobretudo, mostrando a importância que tem a manutenção desses municípios. Que aqui, antes de mais nada, encerrando, eu sou contra, literalmente, e espero que meus pares aqui, nesta casa aqui, com certeza, vamos fazer um trabalho, sobretudo, de forma democrática, republicana, mas, acima de tudo, uma discussão que possamos ouvir aquelas pessoas que moram
nesses municípios mais ricão, mais distantes desses ricos deste país. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentos.